Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um assunto importante. É sempre assim, né, gente? A gente leva informação, mas a gente também tem diversão aqui. Um programa, vamos dizer assim, diferenciado, talvez. Alto astral. Alto astral. Uma boa vibe. Uma boa vibe sempre. Eu estou recebendo aqui para isso também o Rodrigo Queiroz. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Prazer. Samira. Mais uma vez estar aqui com você na Vibe Mundial. É uma satisfação muito grande. Igualmente, viu, em te receber aqui. Quem está vendo já pelo vídeo, está checando que tem um livro aqui na bancada. Mediunidade na Umbanda. Descubra os fundamentos da prática e desenvolvimento do médium de terreiro. De autoria de Rodrigo Queiroz, que é sacerdote, teólogo, filósofo, educador, empreendedor, palestrante e escritor. Além desse livro, quais os outros? Tem o Exu do Ouro, Consciência Próspera, O Poder da Umbanda, Caridade, Amor e Perversão, que é coautoria junto com Alexandre Comino, e também o primeiro, que é um romance, A Redenção, Ascensão e Queda do Espírito Humano, né? Todos títulos poderosos, né? E todos envolvem a Umbanda. É o universo da Umbanda, exato. Você está na Umbanda há quantos anos? São 27 anos, eu contei isso ontem. Você contou isso ontem? 20? Você sabia que eu ia te perguntar. Não, por acaso aconteceu uma necessidade, falei, nossa, engraçado, a gente começa a esquecer, né? Então eu comecei muito garoto, né? O fato de fazer 27 anos não quer dizer idade, é só o fato que eu tinha 13 para 14 anos quando eu comecei ele. Sempre na Umbanda? Sempre na Umbanda. Já se encontrou ali, né? Eu fui encontrado. Foi encontrado? Fui encontrado, E hoje você atua também com a educação. Sim. Na área da Umbanda, sim. Né? Tem outras áreas também? A minha formação é filosofia e também eu sou especialista em psicologia positiva. Esse universo, filosofia, psicologia, neurociência e religião são os pilares que dirigem os meus interesses intelectuais e tudo mais, e que eu trago isso para o universo religioso, porque o meu ofício sacerdotal, a própria plataforma Umbanda EAD, que está aí com 17 anos de atuação, o qual eu sou diretor, então exige todo esse empenho. E tem novidade, né? Pois é, a Umbanda EAD lançou a primeira formação lato sensu, ou seja, condição de especialista reconhecido pelo MEC em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira da história. Não existe. Tudo que você ouvir dizer sobre isso foi a gente que começou a trazer à luz do conhecimento, das formações, que a gente espera que no futuro tenha muitos outros fazendo de fato, porque vamos preparar muitos professores, pedagogos, sociólogos, filósofos, profissionais da área do direito e de humanas em geral, com essa bagagem de conhecimento que atende a Lei 10.639, que completa aí 20 anos nesse ano, o que é curioso, né? Que se a Lei 10.639, para quem não está familiarizado, é a lei que obriga o ensino da africanidade e cultura afro-brasileira nas escolas, principalmente de ensino básico. Uau! Só que 20 anos, Samira, se tivesse sendo efetivo, porque hoje calcula a geração por 10 anos, então já são 2 gerações. Se tivesse sendo efetivo, a gente não tinha que, em pleno 2023, estar aprovando a Lei CAO, que criminaliza o crime de racismo. A intolerância religioso, né? Racismo religioso, porque racismo mesmo. A intolerância religiosa tem como alvo prioritário a religião do preto. Então isso é racismo religioso. Né? Você não fica vendo toda hora um católico, quando você ouve que um católico levou uma pedrada de alguém na rua por causa da religião dele, só porque ele estava saindo da missa, ou o contrário, um evangélico, né? Então, não. Quem é agredido são as pessoas que estão na religião do preto. Isso é racismo religioso. O que eu fiz o paralelo para a gente fazer uma reflexão crítica aqui. Se há 20 anos é relativamente bom tempo, né?
para um projeto desse já ter entrado em vigor. 20 anos depois, a gente está tendo ainda que aprovar uma lei para criminalizar, para tirar a fiança de quem cometa crime de racismo e de racismo religioso. Espera aí, Samira. Não evoluiu? Não está sendo muito eficiente, no mínimo. Né? A gente precisa ver isso com seriedade. E aí vem a questão. Então, essa pós-graduação vem ao encontro de fomentar essa discussão, debater isso na prática, de fato, da educação e dos profissionais em geral que precisam ter esse conhecimento para lidar com a sociedade. Entendi. Né? Uma sociedade que a maioria é afrodescendente, em que, quando se trata de espiritualidade, religiosidade, nós somos marcadamente pela afro-religiosidade, né? É verdade. Então, a nossa cultura é atravessada por isso, o samba, a capoeira, a nossa culinária, enfim, a riqueza do país vem das mãos afro. Então, tem um samba do Aragão que diz assim, né? Respeite, né, a camisa que a gente suou, né? Quando pisar no terreiro, pisa devagar, pisa com respeito, né? Uhum. Então eu aproveito essa fala e essa oportunidade de estar aqui com você para todos os ouvintes também fazer uma reflexão crítica. A gente tem muitas necessidades nesse país e uma delas é que a gente desenvolva uma melhor humanidade. Não precisava ter mais essa, né? Não precisava Já ter mais poderia estar essa. resolvido. O racismo, Samira, e o racismo religioso, mas o racismo em si é um projeto de desumanização. Porque não faz o menor sentido. O racismo descarta o outro, né? Exclui, desumaniza. Você não enxerga a humanidade do outro. Você falou da cultura afro, né? A cultura afro aqui no Brasil, ela é muito forte, como você disse. A culinária, a música, vai para a Bahia, para o Rio de Janeiro, né? Exato, tudo. É muito forte. A Umbanda, da qual você faz parte, os seus livros tratam bastante, ela é uma religião brasileira. Ou não era sempre chamada de religião? Não, aí isso sempre já é outro assunto. É outra, tá. Porque não vai ter tempo. Não vai ter tempo. A gente pode configurar ela como afro-brasileira, mas ela é, em síntese, brasileira por conta do fenômeno como ela se manifesta. Porque, veja só, quando a gente fala de uma religião afro-brasileira, a gente está falando das matrizes africanas no Brasil. A gente tem o candomblé, várias nações de candomblé, entre outras denominações religiosas de origem africana. Qual é o objetivo? Né? Houve uma diáspora, né, dos orixás, por exemplo, pensando nos iorubás, que se espalhou pelas Américas através da escravidão. E então o africano aqui no nosso solo, ele começa a resgatar a sua tradição religiosa, reproduzindo o que existia em África, né, já em solo brasileiro. Então é um resgate, uma resistência e um retorno às origens. Entendi. Tá bem? Então, por isso, afro no Brasil, afro-brasileiro. A Umbanda não surge desse processo. Ela não é uma religião que surge com a intenção de resgate, resistência e retorno. Ela já é, muito mais tarde, inclusive, ela já é um fenômeno de vários atravessamentos, cruzamentos entre a religiosidade europeia, a africana, a indígena e possivelmente outros elementos que, nesse caldeirão, surge o que a gente entende hoje como Umbanda, que não foi uma coisa que saiu assim, vamos começar aqui uma religião, minha gente, e essa religião vai chamar Umbanda. Não é verdade, essa história não existe. Né? Ela é fruto de processos. Entendi. É um longo processo que começa no século XVIII. Não é uma coisa assim, né? E nesse ponto, a gente tem alguns marcos. A gente tem um marco no Rio de Janeiro, uma manifestação espiritual do Zélio de Moraes, Caboclo das Sete Encruzilhadas, uma história muito conhecida entre os umbandistas, mas é só um ponto desse processo. Não é o processo em si. Entendi. Né? E ela não tem por objetivo, então, fazer esse resgate. Ela só é o que é um fenômeno,
ela traz, então, um mediunismo, é uma religião mediúnica, ela não existe sem mediunidade, né? Podemos dizer, e eu posso ser bem mal interpretado pelos meus irmãos, mas podemos dizer que o candomblé quase pode existir sem o transe de fato. Há um conjunto de situações ali no aspecto que sustenta ele. A Umbanda não pode existir sem a incorporação, sem a presença das entidades espirituais, né? Ela é uma religião que surge, se consolida e se desenvolve a partir da mediunidade. Olha, né? Esse é o eixo dela, o core dela. Então, não existe Umbanda sem mediunidade. Esse é um grande ponto. E dito isso, ali o objetivo é o retorno de contato com os antepassados. Entende? Nossos ancestrais, mas na condição do antepassado, nossos parentes ancestrais que estão aqui nessa trama evolutiva, reencarnatória, que a gente está aqui e que a gente vai se conectando para se manter cada vez mais lúcido, acordado, para continuar a almejada progressão de consciência, né? Já quando a gente pensa aqui no candomblé, de forma muito simplificada, me perdoe os meus irmãos do candomblé que acham que eu estou sendo muito simplificado, mas é só essa a intenção, é todo outro sistema cosmológico, entende? Entendi. Então eles vão ter um outro sistema cosmológico. A Umbanda, então, não tem esse lugar de resgate. Acho que é o grande ponto, né? Não está se referenciando a algo que existia antes. Ela está num ponto de daqui para adiante. Tá, e quando você diz que a Umbanda ela existe por causa da mediunidade, ela faz parte, aí eu já te pergunto, como se desenvolve essa mediunidade? A pessoa que está lá no dia a dia, ok, mas muitos são chamados, vamos dizer assim. Existem formas diferentes, existem métodos de desenvolvimento diferenciados? Existe sim. Esse é um tema bem quente ultimamente dentro das Umbandas, porque quando a gente fala de método, quando a gente está sendo específico aí, quais métodos para desenvolver mediunidade? Existem muitos, não existe o mais certo, nem o mais errado, existe o que funciona para você. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar um terreiro, a gente está com... a gente tem um tempinho. Eu estou no modo 2x, né? do WhatsApp aqui. Quando você pensa, por exemplo, num terreiro de Umbanda, porque, embora eu falei que a Umbanda não é um resgate específico, mas ela tem muitas influências. Então você vai ver vertentes de Umbanda com forte carga africanista, em que é o modelo candomblé com presença de espíritos, entendeu? Incorporando também. Aí o método vai ser todo estilo candomblé, vai ter roncó, a camarinha, que é o recolhimento, você fica dias no terreiro recebendo preceitos, procedimentos, rezas, cânticos, meditação. Aí, então, entende? Entendi. Então, esse é um método. E ele funciona para quem? Para quem está dentro daquele agrupamento, para quem está dentro daquele sistema. Aí você vai para um outro terreiro que é muito mais kardeciano, muito mais influência kardecista. Então talvez eles só fiquem ali concentrados, olhos fechados, rezando e esperando o guia chegar. Talvez. Aí você vai para um que tem uma forte influência mais indígena. E aí você vai ver o uso de rituais com mais movimento, de o que a gente chama de girar a pessoa, né, que eu falo que é o grande peão humano perigosíssimo. É perigoso? É perigoso, porque pode dar errado. As chances de dar errado são muito maiores do que dar certo. Eu já presenciei muita cena, né? Eu passei por esse processo. Eu fui desenvolvido nesse processo e algumas vezes eu levei tombo, eu me machuquei e isso era visto com normalidade. E acho que a gente não pode normalizar o que é bizarro, né? O que vai te então machucar. Eu já vi uma pessoa, realmente uma mãe de santo, sair girando, bater a cabeça numa maçaneta de vitrô, sabe aqueles basculantezinhos? Então nunca mais ela conseguiu incorporar, porque ela traumatizou com isso. O médium, ele tem controle da incorporação?
ele tem controle da incorporação, mas na hora que ele está girando, ele não tem controle, porque ele está É rápido. no processo de entrada de transe, ele pode perder. É nesse clique que ele pode dar aquela escorregada. Não estou falando que é errado, eu estou falando que é o seguinte: muitos terreiros são viciados em um único método. Só que a Samira tem uma necessidade específica. Uhum. A Samira funciona bem com meditação e tambor, por exemplo. Uhum. Só que o José não funciona. Ele entra em pavor se tiver que ficar meditando. Põe ele para girar, dá 3 giros, o caboclo chega. É. E aí você pega o Rodrigo, ele funciona bem se ficar ali 2 dias no terreiro, introspectivo, fazendo procedimento, né? E aí a tia Cleide funciona bem se ela fizer outros procedimentos. Então existem métodos. Muitos métodos. E o sacerdote de Umbanda, o dirigente que conduz um desenvolvimento mediúnico, é importante que ele conheça e aprenda a reconhecer essa peculiaridade de cada médico que está na corrente dele. Perfeito. Porque quando isso... E eu, por exemplo, deu para ver que eu sou bastante resistente ao método de girar, né? Que é muito convencional, muito comum. Mas eu tenho meus motivos para ser resistente. E eu testei no terreiro, ao longo desses anos, vários métodos de desenvolvimento que as pessoas não precisaram ficar girando. Mas, eu tenho que dizer, são mais de... Só no terreiro presencial, são mais de 1.000 pessoas eu desenvolvi. Eu posso te dizer, Samira, que nem 5 eu precisei girar. Mas precisei. Tá. Entendeu? Entendi. Então... Que era a particularidade deles. É, que depois de todos os outros métodos, testado, meditação, vibração no tambor, né, ponto riscado, deitado, etc. Depois de passar por tudo isso, eu usei a última carta do baralho. Uhum. Usei girar, pronto, funcionou. Porque era para aquela pessoa. Ele precisava dar essa zoeira, né, sair do controle, né, da mente dele dessa forma. Aí foi o gatilho, aí aprendeu a incorporar e depois segue a vida adiante. Mas foi bom, por outro lado, nesses casos, que depois de passar por todas as possibilidades e um longo período testando, aprendendo, vivenciando, quando chegou a hora de girar, tinha mais confiança nele mesmo, em mim, no processo. Porque ele passou por todo o outro processo caminho antes. longo, né? E aí, então, fluiu melhor. E se passa por esse caminho longo e não desiste, aí vai não ter sucesso, né? Ali tá lá, né? Já assumiu o que quer. Respondeu, foi tá muito ótimo. bom, respondeu sim. Esse livro... Tá aqui, a contracapa já diz, um livro esclarecedor sobre um universo fascinante. E é um universo fascinante, porque mesmo quem não frequenta um terreiro tem curiosidade. Tem curiosidade. Nesse livro, Mediunidade na Umbanda, a gente tentou usar bastante recurso gráfico, bastante ilustração, principalmente para essas principais curiosidades. Como que é uma oferenda? Tem gente que é curiosa só. E como que é uma oferenda? Por que como fazer? que ela acontece? Tem aí desenhado para ninguém. Aqui tem um caos aqui. Ó. Por exemplo, como que os chakras atuam, através da natureza. Aqui é a energia. A energia da cachoeira chegando. Será que dá para ver no vídeo? Talvez, eu tô mais pertinho. Talvez sim, talvez não. Só para... Mas se não viu, gente, é só ir na livraria. É só ir, na melhor que tiver. Na melhor que tiver. Só boas tem. Só as boas tem. Ou na Amazon, aí no e-commerce. Dá um Google. Aqui, interessante. Porque, cuidando dos chakras. Exato. Então, não adianta eu também fazer todo um trabalho e não cuidar dos meus chakras, que é todo o meu centro energético, e o meu físico também. Do banho de erva, o que acontece no campo energético, tirando a sujeira energética, o passe, a defumação. Então tem a ilustração para a gente então, perceber a também. A gente tomou esse cuidado, aqui tirando o obsessor, no ponto riscado, né? Como que o ponto riscado atua. O passe funciona como? Então, passe na Umbanda é diferente do passe espírita, né? Porque o passe espírita é um passe magnético. Eu passo a minha energia em você. No máximo, pode ter um mentor aqui junto, potencializando isso.
Mas na Umbanda o passe é energético, ele é invasivo, vamos dizer assim. Ele entra e manipula as coisas no seu campo energético. A entidade vê, por exemplo, quem está assistindo está conseguindo ver meus gestos, eu estou aqui pondo a minha mão em cima do peito da Samira, o chakra dela aqui cardíaco. Quando a entidade está aqui junto interagindo, ela está usando os chakras da mão também. Ela já absorve aqui aquela camada densa que está talvez dificultando o trabalho saudável do seu chakra. E você vê aquele movimento que ela faz aqui, ó, ela tira a mão e joga. Estala o dedo. Ah, por isso que nesse estala. estalo ele dissolve aquela energia densa, entendeu? Por isso que estala. Então, assim, o passe na Umbanda é o passe energético, mágico, religioso, tem outros procedimentos ali que é bem interessante de entender, que é característica desse ambiente. Sim, e olhando para isso, a gente percebe também que o médium, vocês, tem que ter um cuidado a mais. Exato. Físico, Exato. Energia, espiritual. O campo vibratório do corpo mediúnico do médium de terreiro, desse mediunismo específico, ele já é diferente. Diferente não é melhor, só é diferente. Sim. Né? Então ele vem com um tipo de blindagem vibratória, uma capacidade de lidar com um entrechoque diferente de outras mediunidades. Perfeito. De outros segmentos vibratórios religiosos, né? Que é porque tem essa característica, porque é o tipo de acesso que esse médium vai ter. Ele vai acessar camadas vibratórias de choque mesmo energético, que ele precisa conviver com isso com naturalidade. Não pode ser um problema. Sim. Não pode sair dali da atividade mediúnica com a sensação que foi dragado, né? Foi absorvido a alma dele, é o que pode acontecer com quem não é desse mediunismo, né? Com determinados entrechoques. Quando a gente fala de demanda, né? Uma magia negativa contra a pessoa. E o sujeito está ali incorporado no caboclo e chega um consulente que está sob efeito de uma magia negativa, né? Então a gente pode dizer que estourou na mão ali do caboclo a situação, né? O médium não sente, ele não percebe que está lidando agora com um submundo, né? Só a entidade só que a entidade. tem essa condição. Ela tem essa condição natural e o médium, fisicamente e energeticamente, lida com naturalidade. Ele não percebe o nível do impacto que aquilo está tendo nele ali, porque ele está naturalmente preparado para isso. É uma característica. E faz parte de um treinamento espiritual mesmo, né? Então, como a gente pensa assim, eu costumo sempre dar um exemplo para mostrar que é cada um na sua e não é questão de hierarquia. Quando a gente pensa no agrupamento policial que é treinado de força tática de ataque, né, um BOP da vida, a gente logo entende que ele não faz o mesmo trabalho que a polícia rodoviária, não é? Mas que nenhum atravessa o outro e os dois são necessários em seus campos de atuação. É só isso que quer dizer. É um respeito entre eles também. Particularidades, ali, né? Campo de atuação. Entende. É só isso. Exato. Entende o que tá. Esse é meu, esse é teu. Exato. Para eu fazer uma atuação mediúnica de trazer orientadores e conversar e instruir, eu não preciso ter mochila, né, ter colete à prova de bala, não precisa de nada disso. Nada disso. Tá quase acabando o programa, praticamente, já vão falar que acabou. Quem quiser conhecer um pouco, o livro está aí à disposição, mas quem quiser começar agora a entender melhor a mediunidade, a entender melhor a Umbanda, no Umbanda _EAD tem esse caminho, isso, no o Instagram, site tem... No Instagram a gente entrega muito conteúdo diariamente, né, que é o @Umbanda _EAD, e também no canal do YouTube, Umbanda EAD, eu tenho um programa diário, todo dia 9 horas da manhã, de segunda a sexta, o Diário do Médio de Terreiro. Então, e tem mais de 1000 vídeos lá, você pode consultar. E o livro, Mediunidade na Umbanda, que a gente super recomenda, pela editora Citadel. E na Amazon é o caminho mais rápido e fácil. Para quem está em São Paulo, tem muita livraria boa, né?
Mas para quem não está, talvez No a Amazon é um resto caminho mais fácil. O país é grande, né? E isso causa um despertar na gente. Quando a gente ouve, a gente tem um melhor entendimento, quer seja da mediunidade, quer seja de qualquer outro tema que envolve o nosso espiritual, a gente fica mais curioso mesmo. Eu acho que o entender é melhor. A gente tem uma necessidade natural, eu falo que o ser humano tem por instinto, a busca do transcendente. É isso. Né? Então, todos os assuntos que vêm ao encontro dessa afinidade, a gente fica muito de orelha em pé. Obrigada, Rodrigão. Obrigado, Samira. Obrigado pelo carinho. Mais uma vez está aqui. E a família Vibe Mundial. Axé, muita luz para você. Rodrigo Queiroz, meu convidado de hoje, falamos de mediunidade no terreiro e outras cositas más. Esse programa está à disposição para vocês no YouTube, para ouvir e reouvir, para assistir, como quiser. Obrigada, eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia e a qualquer momento nessa programação. Um grande beijo.